Os vendedores ambulantes que têm permissão de trabalho para atuar no centro de Ribeirão Preto puderam retornar às atividades mediante a adoção de um protocolo sanitário. No entanto, eles têm se aglomerado e o receio é que a região regrida de fase novamente. Apenas 50 vendedores ambulantes podem atuar na região central de Ribeirão Preto e em pontos estabelecidos pela própria prefeitura. A retomada foi autorizada com base em um protocolo sanitário. Esses camelôs precisam, por exemplo, tomar providências para manter o distanciamento social, disponibilizar álcool em gel em local visível e usar máscaras o tempo todo. Mas vários estavam sem a proteção ou com acessório abaixo do nariz, o que não protege nada. A presença deles, um tanto quanto descontrolada, preocupa a associação comercial. Porque eles tomam o espaço do comerciante. Então, enquanto o comerciante pode entrar 20% a 40% dentro da sua empresa, o ambulante, na verdade, está livre e solto. Então, isso acaba causando um tumulto dentro do calçadão de Ribeirão Preto. Apenas as máscaras lembram que estamos no meio de uma pandemia. O resto é comportamento de quando não existia esse coronavírus. A aglomeração dos vendedores informais começa por volta das 11 horas da manhã. Os proibidos de atuar no calçadão se misturam aos legalmente cadastrados. E num período como esse, a necessidade de tanta gente sem trabalho se choca com a necessidade de todos de manter uma distância segura. Talvez o poder público podia pensar que nesse momento agora de distanciamento, que ele pegasse os ambulantes que estão no calçadão para deixar mais livre para os comerciantes, colocar dentro dos bolsões de drive-thru. Porque aí, pelo menos, o que aconteceria? Sairia um pouco daquele tumulto interno que está existindo dentro do calçadão de Ribeirão Preto. E as pessoas que não estão regulamentadas, nós pedimos desculpas da associação, mas essas realmente não podem trabalhar, porque está tirando o espaço de quem está totalmente regulamentado. Com o desemprego e a crise econômica, a tendência é que o comércio ambulante cresça de maneira exponencial e deixe a situação ainda mais vulnerável para o combate à pandemia. Por isso, os empresários reforçam que a necessidade no momento é controlar essas atividades, principalmente aqui no centro da cidade. A prefeitura precisa cumprir seu dever, precisa fiscalizar antes de tudo, com o mesmo rigor, inclusive, que fiscalizou os lojistas na época de restrição máximas. Ou seja, o governo tem imputado a culpa pela disseminação, pela propagação do vírus agora aos ambulantes, aos lojistas e à nossa população que frequenta o comércio, informal ou formal. Mas cadê a fiscalização para que você separe um do outro? Cadê as medidas preventivas e cadê o bom uso da verba que ele recebeu do governo federal para tal? O Departamento de Fiscalização Geral e a Guarda Civil Metropolitana garantem que realizam patrulhamentos diários no calçadão, a fim de cumprir o decreto de flexibilização da quarentena. A presença deles inibe o comércio ilegal e provoca a dispersão de grande parte. Mas esse deve ser um trabalho diário e rigoroso. Hoje nós passamos um momento de choque de direitos, não é? Nós temos o direito à vida de um lado em xeque com o direito à dignidade da pessoa humana advindo da livre iniciativa do trabalho. E aí, quando nós temos esse conflito, nós temos que sopesar e ver para que lado a balança da justiça, a balança da razoabilidade pende mais. O momento é de reabertura, de restabelecimento da economia, mas não podemos perder de vista os nossos deveres enquanto cidadãos. Mas o governo tem que dar o exemplo, sempre, em qualquer situação. Fazer a coisa certa, do jeito certo. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. André, essa situação toda realmente preocupa o comerciante que faz aí o dever de casa, né? E sobre esse assunto a gente vai conversar também agora um pouquinho com o economista José Rita Moreira. José Rita, a reportagem mostrou que apenas 50 vendedores podem atuar no centro da cidade. Mas os ilegais insistem em permanecer no local e são eles que prejudicam a retomada das atividades de forma segura. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa, André. Eu acho que é um conjunto de fatores, viu, Thaisa? Porque parte disso é o comportamento de parte da população que não está sabendo usar com responsabilidade a fase amarela, tá? Provocando aglomerações e outro tipo de coisa, que isso pode encurtar o espaço de tempo que a gente vai permanecer na amarela e talvez passar por uma coisa mais complicada ou de outra forma evoluir para uma coisa mais tranquila. Mas especificamente falando dos ambulantes, de certa forma é injusto, porque os comerciantes eles pagam seus impostos, tem restrição de volume de pessoas, restrição de horário,
E os ambulantes não têm nada disso. Eu acho que eles têm que ter o mercado deles, sim, até porque todos têm que trabalhar, principalmente nessa fase, muita gente perdeu o emprego, então perfeito. Agora eles disputam espaço com aqueles que pagam os impostos, que fazem tudo regularmente. Então isso eu acho que prejudica bastante o comércio de maneira geral. Precisaria reestudar uma forma aí de acomodá-los de uma outra maneira. Como você disse, com desemprego a tendência é que o comércio de ambulante cresça, né? Nesse cenário é possível controlar a atividade e de que maneira? Eu acho que tem que ter regulamento, tem que estabelecer regras, tem que deixar claro como é que isso funciona, onde eles podem estar, de que maneira não vão prejudicar o vai e vem das pessoas e assim mesmo o comércio. Porque se ele vender um produto similar ao que está vendendo na loja, no ambulante ali, que não paga impostos, não tem nada, e está fácil acesso, porque as pessoas caminhando passam por eles ali, isso é muito injusto com os lojistas. Então, eu acho que sim, deveria restringir um local onde eles possam trabalhar sim, mas que não prejudicasse o funcionamento do comércio legalizado. E com as dificuldades causadas pela pandemia, de que maneira os comerciantes poderão se recuperar economicamente, na sua opinião? Eu acho que eles estão fazendo o papel deles sim, estão procurando fazer descontos, estão procurando fazer promoções, estão dando um atendimento adequado, com todas as regras de higiene ali estabelecidas também. E eles estão se esforçando, tentando repor estoques aí sem repassar esses preços necessariamente ao consumidor. Então ele está fazendo o dever de casa sim. Eu acho que se a população fizer também o seu dever de casa, os comerciantes vão conseguir ter sucesso, retomar contratações, empregos, uma série de coisas aí, e a gente pode ter um final de ano mais feliz aí, se Deus quiser. Então, na sua avaliação, Zé Rita, há perspectiva de melhora para o setor nas próximas semanas, após tanto tempo aí de comércio fechado? Como eu disse, depende do comportamento da população. Se a população souber conduzir adequadamente, com responsabilidade, restringir, para que a gente não saia da amarela, não retroceda e vá em frente, o comerciante está fazendo o papel dele. Sim, a associação comercial tem um papel fundamental nisso tudo. E esse conjunto de coisas é para favorecer a sociedade em si, para que a gente saia logo disso e retome a atividade econômica. Eu acredito muito que isso deva acontecer rapidamente e, como eu disse, um final de ano mais feliz para nós todos. Todos nós esperamos, né? Obrigada, então, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar que, mesmo após Ribeirão avançar aí para a fase amarela, a quarentena voltou a ser duramente criticada por médicos. Daqui a pouco você acompanha todos os detalhes. André. Até já, Thaísa.